tarde, primeirão. Bem, estamos aqui hoje para ter uma aula diferente aqui da minha casa. Preparei para vocês o mesmo conteúdo que eu daria para vocês na lousa. Fiz aqui de uma forma mais didática no PowerPoint para vocês terem esse arquivinho com vocês, tá? Se quiserem pegar a apostila e ir marcando alguma coisinha, é a aula 8 e 9 hoje, tá? De Biologia A, que ela está na página 279, tudo bem? Então, ó, 8 e 9, 279, ok? Conteúdo simplesinho, tem um monte de nome, mas vamos devagar, tudo vai dar certo, tá bom? Então, o professor preparou para vocês um PowerPoint bem rápido aqui, ó, para explicar para vocês um pouco disso daí, ó. Nós vamos falar de proteína. Nós vamos encerrar a bioquímica, né, a parte química da célula. Nós conversamos sobre água, sobre sais minerais, sobre carboidratos, lipídios, vitaminas, e aí a gente termina aqui com proteínas. O que são as proteínas? São aqueles componentes que a gente encontra em carnes, né? Alguns cereais, algumas castanhas e tal, no ovo, né? Então, tudo isso daí são as proteínas e são essenciais para o nosso organismo. Por quê? Vamos lá? Então, para começar, toda a proteína ela é essencial para as reações metabólicas de todos os seres vivos. Então, assim, para o meu corpo, para a minha célula fazer uma atividade que eu necessito, eu tenho que ter uma proteína para mediar essa situação acontecendo. A proteína ela não é fonte de energia, ela não é, por exemplo, assim, um incentivador, não. É aquela que faz a reação acontecer, porque ela tem a ferramenta para isso dar certo. Tá? Então, todo ser vivo precisa obrigatoriamente ter proteína, porque se ela que faz as reações metabólicas, são essenciais para as reações metabólicas, se o ser vivo não tiver, ele não vai ter metabolismo. Tá? E tirar isso aqui de cima. Do que é formada uma proteína? Uma proteína é formada por aminoácidos. Tá? Então, um aminoácido que vai se juntando aos outros, e aí numa certa quantidade ele forma uma proteína. Então aqui eu coloco para vocês a estrutura de um aminoácido. Ó, isto é um aminoácido. Isto não é proteína ainda. Para eu ter uma proteína, eu tenho que ter no mínimo 50 desses. Então, 50 proteínas até 3.000 proteínas, 50 aminoácidos até 3.000 aminoácidos, eu já vou ter uma proteína aí, tá? Então, proteína são polímeros. Polímeros são compostos por aminoácidos, tudo bem? Vamos entender agora o que é o tal do aminoácido. O aminoácido, aí. O aminoácido, galera, ele é isso daqui, ó. Ele tem essa conformação química, que é formado por um grupo amina, esse lado aqui, conseguem ver minha seta, ó, grupo amina aqui. Do lado de cá, ele é formado por um grupo carboxila, aqui do lado de cá. Aqui em cima por um hidrogênio, ou até um grupo hidrogênio. E na parte aqui, ó, por um radical. Galera, vamos entender. Todo aminoácido encontrado na natureza, encontrado nos seres vivos, ele é formado por essa estrutura química. Um grupo amina, um grupo carboxílico e um hidrogênio. E do lado de cá, um radical. Este radical, ele é o que muda entre todos os aminoácidos. O restante é igual, tudo bem? Então, todo aminoácido vai ter esse grupo amina, todo aminoácido vai ter esse hidrogênio, e todo aminoácido vai ter este grupo carboxílico igual, e variando apenas no radical, tudo bem? E aí, como eu disse para vocês, que uma proteína é um polímero de aminoácidos, então isso aqui é um aminoácido. E aí, esse aminoácido vai se ligar a outro aminoácido, que vai se ligar a mais uma dupla, e quando eu tiver 50 aminoácidos ligados, eu já começo a ter uma proteína aí, tá? Então, olha aqui do lado de cá, pessoal. Aqui eu tenho um aminoácido, perceba que eu pus a mesma formulazinha aqui, ó. Então, ó, o radical 1, porque eu não tenho nenhum tipo de aminoácido, é o aminoácido 1, tá? Então ele tem um radical 1 aqui. Ele vai se ligar a um aminoácido 2, aqui ó, o radical dele é diferente, tá? R2 aqui, é vermelhinho e tal. E ó, percebam que tá rolando uma atração aqui entre aquele oxigênio e esse hidrogênio, que também tem um hidrogênio lá em cima e tal, não sei o que. E aí eles se ligaram formando essa ligação peptídica.
a ligação peptídica aconteceu entre dois aminoácidos, eu tenho agora um dipeptídeo. Aqui embaixo, ó, dipeptídeo. Dois aminoácidos ligados. Só que para ter essa ligação, ele teve que perder uma molécula de água. Então percebam que dois aminoácidos, quando se ligam, esses átomos aqui de oxigênio e hidrogênio, eles são liberados na forma de molécula de água. Tudo bem? Então, aminoácido 1 encontrou o aminoácido 2, eles se ligaram por uma ligação peptídica e nessa ligação liberou uma molécula de água. Ok? Pessoal, toda proteína tem este componente como sendo a sua unidade menorzinha. Tá? Eu tenho uma proteína grande, eu vou destruir ela lá no meu organismo, eu vou chegar neste aminoácidozinho assim, formado por um grupo carboxílico, um grupo amina, um hidrogênio e um radical que varia de aminoácido para aminoácido. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Então eu tenho um aminoácido glicina, ó, os grupinhos todos aqui, e um aminoácido alanina, aminoácido, uma coisinha, o mínimo lá. Eles vão se juntar, se juntou, formou um dipeptídeo, glicina mais alanina, e liberou a moléculazinha de água aqui. Outra coisa, a alanina, o aminoácido alanina, se juntou com o aminoácido e um outro aminoácido glicina. Tudo bem? Eles vão se juntar aqui, formar o dipeptídeo e liberou a moléculazinha de água. Se vocês perceberem, todos eles compreendem aquela mesma estrutura aqui, variando apenas no seu radical. Tudo bem, pessoal? Então vamos entender. Se uma proteína ela tem que ter no mínimo 50 aminoácidos para poder ser uma proteína, o que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter 25 dipeptídeos. Então, ó, um dipeptídeo não são dois aminoácidos? Então, primeiramente, os aminoácidos vão formando dipeptídeos. Um aminoácido se junta a outro. Esse aminoácido se junta a esse. Esse se junta a esse. Vão formando dipeptídeos. Na hora que eu tiver 25, eles se ligam e formam uma estrutura chamada de proteína. Então, essa proteína, na verdade, ela tem 25 dipeptídeos. Se cada peptídeo tem 2 aminoácidos, então eu tenho 50 aminoácidos. Tudo bem? Então, uma proteína tem que ter, no mínimo, 25 dipeptídeos. Fechou? Aqui não precisam guardar esses nomes, aqui não, isso foi só uma explicação inicial, vocês vão ter lá na frente uma aula de tradução, e aí sim nós vamos entender. Tá? Agora, isto é importante. Esta conformação química do aminoácido é muito importante. Grupo amina, grupo hidrogênio, grupo carboxílico e carboxila e radical. Tem aqui na apostila de vocês essa informação aqui, tudo bem? Então, e aqui sobre as ligações peptídicas. Continuando a brincadeira, vamos ver aqui. Lembrando que lá atrás, quando nós conversamos sobre a célula, ó, a célula aqui, ó, o professor desenhou na lousa a célula, tentou desenhar para vocês todas as estruturas. Credo, que coisa estranha isso aqui. Nós tínhamos uns pontinhos que eu pintei todas as células lá para mostrar o tal do ribossomo. E o ribossomo ele aparecia inclusive naquele outro tipo de célula, nas procariontes, que são as células mais simples que nós temos, nós não, né, as bactérias, que é a célula primitiva, a célula sem núcleo, mas ela já tinha ribossomo. Por quê? A função do ribossomo é sintetizar proteína, ou seja, a função do ribossomo é produzir proteína. Se todo ser vivo tem que ter proteína para o seu metabolismo, as bactérias então são cheias de ribossomos assim como nós. Isto aqui é uma fotografia de uma célula real, onde eu tenho aqui as mitocôndrias, núcleo e tal, e aqui no retículo endoplasmático, à volta do núcleo, todos esses pontinhos aqui são ribossomos. Tá? Aqui embaixo tem uma representação do ribossomo, ele é formado por duas partes, porque aqui no meio dessas duas partes vai entrar uma molécula de RNA que vai vir do núcleo. Então tudo que eu tiver no meu corpo vai estar no meu DNA guardado. Então aí eu vou ter esse DNA sendo formador de alguma coisa no meu organismo, quer seja de uma característica, quer seja de uma doença, uma resposta para alguma coisa. Então é meu DNA que vai dar essa informação. Esse DNA ele é mandado para o ribossomo na forma de uma mensagem. Essa mensagem é o RNA que levou. E aí, a hora que chegou lá essa informação no ribossomo, ó, perceba que ele está lendo no meio dessas duas unidades e está saindo lá em cima, ó, aquela minha proteína na formação. E aí essa proteína vai ter lá a expressão de alguma situação que é
vinda do meu DNA. Tudo bem? Então, ribossomos é aquele que produz a proteína. Por quê? Ele forma os aminoácidos, certo? Pessoal, falando ainda de aminoácidos, nós temos, vocês já devem ter ouvido, quem faz academia principalmente assim, ou então uma alimentação mais saudável, quando passa na televisão propaganda de alguma coisa que tem aminoácidos, eles falam rico em aminoácidos essenciais. Então a gente classifica os aminoácidos de duas maneiras, aminoácidos essenciais e os não essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? São aqueles que o meu corpo não produz. Se ele não produz, obrigatoriamente eu tenho que colocar ele para dentro do meu organismo via alimentação. Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que o meu organismo não produz e eles vão entrar especificamente pela dieta. Então, eu vou ter que ter uma alimentação baseada neste aminoácido, que tem este aminoácido, para ele poder formar a proteína que eu estou precisando. Porque se a minha proteína ela é formada por esses pedacinhos menores chamados aminoácidos e eu não tenho esse aminoácido para formar, como que eu vou construir a proteína? É como se eu tivesse um Lego muito grande de um castelo e aí faltasse algumas pecinhas que não veio na minha caixa. Então eu vou ter que conseguir essas pecinhas de fora para poder construir meu castelo, então ele não vai ser construído. Tudo bem? E agora os chamados aminoácidos não essenciais? É porque eu não preciso me alimentar de alimentos que contenham essas proteínas com esses aminoácidos, porque eu produzo sozinho. Tá? Então, os essenciais eu não produzo, tem que entrar via alimentação, e os não essenciais eu consigo produzir. Olha aqui embaixo, ó, apenas uma curiosidade. Então, ó, os aminoácidos não essenciais, os mais famosos, eu tenho aqui do lado de cá, desculpa, todos eles aqui do lado de cá, e aqui do lado de cá, os essenciais, aqueles que precisam entrar na minha alimentação. Dentro deles aqui eu queria citar os BCAAs, que quem faz academia aqui tem suplementos desses BCAAs aqui, para a gente poder fazer os exercícios e tal. Então são aminoácidos para fazer a construção de proteína no meu organismo. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Vocês podem me chamar por aqui mesmo pelo WhatsApp, tá? Você sabe que com a gente aqui o canal é direto e eu tenho disponibilidade para ajudar vocês, tá certo? Pessoal, estamos falando aqui do que ele é formado e tal, não sei o que, mas quais são as funções das proteínas no meu organismo? Que elas são as percursoras de todo o meu metabolismo e tal, não sei o que, ela que faz acontecer as paradas todas. Mas quais são as funções? Eu tenho então ó, as 4 principais funções. A apostila vai listar de uma maneira mais sucinta, mas vamos lá. Primeira, eu tenho uma função estrutural. Então, por exemplo, isso daqui ó, é proteína, né? Isso aqui é proteína. Então, é tudo aquilo que pode compor o organismo, por exemplo, cabelo e unha. Tem uma função transportadora, ou seja, ela faz uma reação de transportar substâncias. Por exemplo, a hemoglobina que transporta o oxigênio no meu sangue. A hemoglobina é uma proteína transportadora, tudo bem? Eu tenho uma função também reguladora. Quem faz isso? Hormônios. Então, proteína tem função hormonal também. E aí eu tenho uma proteína que é uma função das proteínas mais importante, que é a função enzimática ou função catalisadora. Tá? A função catalisadora de uma enzima vai ser tratada muito aprofundada, de uma proteína, desculpa, muito aprofundada nas aulas 10 e 11, porque isso é muito importante para a gente. Tá? Então eu vou só citar aqui hoje, mas ela vai ficar mais para frente para vocês. O que é uma função enzimática? Tem uma proteína que vai se ligar a um substrato e ela vai construir alguma coisa, ou ela vai quebrar esse substrato, ou ela vai unir duas coisas diferentes. Então, são ações específicas que nós vamos conversar mais para frente, são muito importantes mesmo, tá bom? Então, essas são as 4 funções delas. E aí, nós vamos chegar aqui nessa parte que eu vou ter que falar com vocês sobre a estrutura da proteína. Existem engenharias químicas, existem engenharias genéticas, engenharias biotecnologia, que o pessoal estuda só a estrutura da proteína. Porque o que é uma proteína? Ela tem que ter uma estrutura, ela tem uma formação que ela vai ser reconhecida por um outro compartimento e para ter essa reação acontecendo. Então, a forma da estrutura, a forma da proteína é fundamental para o funcionamento correto dela. Mas vamos entender essa forma de uma maneira passo a passo. Para começar, pessoal, eu tenho a estrutura primária. Nada mais é do que uma fita, como se fosse um colar de pérolas assim, onde cada bolinha é um aminoácido. Então, um aminoácido,
grudado num outro aminoácido, por uma ligação peptídica, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, 25 dipeptídeos formam então esta minha fita primária, a minha estrutura primária de proteína. Tudo bem? Então, se eu olhar aqui, é uma lisina, outra lisina, uma glicina, leucina, varina, blá, blá, blá. Esqueça esse nome por enquanto, segundo bimestre isso. Tá? Então, eu tenho aqui vários aminoácidos ligados uns aos outros por cadeias por ligações peptídicas, formando a estrutura primária. Bem, tem estrutura secundária agora. O que é a secundária? Lembra daqueles radicais que eu falei que eles eram diferentes de aminoácido para aminoácido? Eles começam a querer interagir uns com os outros. Então, um aminoácido dessa lisina começa a querer interagir com a lateral ali e eles vão se ligando. No que eles vão se ligando, eles vão formando uma estrutura helicoidal. A mais conhecida dessa é a alfa-hélice. Então, é uma hélice onde ele vai se girando ali nele mesmo por associações, por interações entre os radicais dos diferentes aminoácidos. E aí eu tenho essa estrutura aqui como se fosse um cabelinho encaracolado. Tudo bem? Então, a primária é uma fita simples, uma cadeia simples, e a secundária é formando já um espiral ao redor desses aminoácidos que interagem com os seus radicais. Bem, primária e secundária. Aí eu chego na terciária. O que é a terciária, galera? A terciária é quando a estrutura está se enrolando tanto, esses radicais estão se enrolando tanto, 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 que ele já não é mais uma espiral assim, ele já começa a ter uma forma tridimensional. Então, pensar, a fita simples começa a se interagir, formam aquele espiral, agora uma espiral, o R daqui vai querer se ligar a esse, forma essa estrutura totalmente tridimensional. Então ela já é como se fosse uma coisa que eu posso ver por vários ângulos, e é isso que o pessoal estuda. Eles desenham essa proteína, eles reproduzem essa proteína computacionalmente. Tem alguns que imprimem em impressora 3D para entender essa conformidade da proteína. Então, olha aqui, ó, a estrutura terciária nada mais é do que várias dessas secundárias aqui que estão interagindo agora uma com as outras. Tudo bem? E aí eu chego na quaternária aqui, ó. A quaternária, pessoal, ela já é a mais complexa. O que é uma quaternária? Eu tenho vários... Não, aqui eu não corrigi aqui. Mas o que é a quaternária? Eu tenho várias dessas terciárias ligadas umas nas outras. Então, tenho primeiro uma terciária que formou um 3D aqui. Uma outra terciária, um 3D aqui. E elas se agrupam formando uma estrutura diferente com várias proteínas. Ó, aqui ele mostra até em duas cores para vocês, porque é uma terciária azul, uma terciária vermelha, que agora se ligaram e formam essa estrutura quaternária de uma proteína. Ó, aqui eu tenho alguns exemplos reais, tá, de computação. Então aqui é uma construção de uma proteína quaternária. Percebam que cada uma dessas colorações assim diferentes são estruturas terciárias diferentes, tá? Aqui fica bem claro para você, ó, a primária, a fitinha de aminoácidos. Depois eu tenho a secundária formando aquele espiral. A terciária já é uma estrutura em 3D do espiral. E a quaternária eu tenho, ó, a verdinha se ligada a uma laranjadinha, a uma amarelinha e uma azulzinha. Tudo bem? Aqui também uma fotografia bem maior zona de uma outra proteína. Ó. Tem essa roxinha, a amarela, a azulzinha. Tudo bem? E aqui também mais uma estrutura quaternária de uma proteína. Pessoal, esta proteína não tem a mesma forma que a proteína de baixo. Essa dobra que faz é específica dela. Essa dobra que eu tenho, essa ondulação, cada proteína tem a sua, porque os radicais se ligam de uma maneira que eles precisam se ligar. E, em algumas situações, se um aminoácido fizer alguma ligaçãozinha errada ali, tiver algum erro de leitura e tal, pode dar um problema. E o problema principal conhecido é o tal da anemia falciforme. Então eu disse para vocês, ó, que a minha hemoglobina, ela é componente aqui do meu glóbulo vermelho, ela é uma proteína. Então ela tem toda uma conformidade aqui, ó, quaternária, onde as moléculas do oxigênio aqui, ó, elas vão eles vão se ligar a esta molécula de hemoglobina aqui para ser transportado aqui pelo meu organismo. Porém, ó, uma estrutura normal de uma hemoglobina, onde tem aqui, ó, todos os aminoácidos aqui, certinho, bonitinho para carregar o oxigênio. De repente, ó, uma letrinha errada,
uma letrinha errada no meu DNA formou um aminoácido errado. Era para ter um glutamato aqui, formou uma valina. E o que aconteceu? Ela perdeu a forma. Então aquela forma tridimensional que essa minha proteína tinha que ter, ela tem uma forma diferente. E aí agora, ó, essa é a hemoglobina normal. A hemácia normal, desculpa. E essa daqui é a hemácia com problema. E aí essa hemácia, por ter essa forma, ela é duplamente perigosa, porque primeiro que ela não consegue carregar oxigênio, e segundo que ela tem um formato de foice, ela pode começar a entupir os seus vasos e aí a circulação acaba. Ó. Então, por exemplo, olha aqui, ó, as moedinhas correndo tranquilamente aqui e aqui pelo contrário, ó, parou a circulação sanguínea nessa região por causa dessa hemácia que perdeu a sua função, simplesmente porque um aminoácido não tinha uma basezinha errada e ele foi lido de uma forma incorreta e aí fez a conformidade quaternária da estrutura lá totalmente errada, tudo bem? Isso aqui é uma fotografia, tá, pessoal? Onde aparece então a normal e a mutada, tá certo? Pessoal, é isso, tá? Eu vou deixar para vocês aqui, então, para vocês fazerem aqui para mim e postarem a fotografia da correção aqui para eu poder corrigir o exercício da página 281, tá? O em classe. Então vocês jogam depois aqui para mim a fotografia para eu dar uma olhadinha e eu vou retirar o relatório do plural da tarefa mínima e complementar quinta-feira da semana que vem, tá bom? Então, quinta-feira à noite eu estou tirando o relatório, porque sexta eu posto a nova aula, tá certo? E aí, quinta-feira eu já tiro esse relatório e a gente verifica as tarefas. Eu deixei aqui para vocês uma sugestão de vídeo, que é um vídeo do Dr. Drauzio Varela. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Um vídeo do Dr. Drauzio Varela. Opa. Se abrir aqui. Onde ele fala sobre anemia falciforme. E é um vídeo bem legal que ele fala sobre o que acontece. O tema de hoje é anemia falciforme, uma doença que nós herdamos dos nossos antepassados. Para falar sobre a anemia falciforme, está aqui o Dr. Guilherme Fonseca. O Dr. Guilherme é um dos médicos que mais conhece esse tema. Ele é assistente do Departamento de Hematologia no Hospital das Clínicas, aqui na Universidade de São Paulo. Bem, deem uma olhadinha aí se vocês se interessarem, é apenas para complementar conhecimento, porque isso aqui não cai em vestibular, despenca, tá? Ok, meus amigos, ficamos aqui. Se vocês precisarem de alguma ajuda, vocês sabem que pode contar comigo. Quero que vocês fiquem em casa, não saiam, mas estudem. Otimizem esse tempo que vocês estão aí para se aprofundar mais no que vocês têm dificuldade. E vocês sabem que nós temos uma ligação, um caminho de ligação aberto aqui. Tá? Então, precisando de alguma ajuda para qualquer outra coisa, não só essa minha matéria, pode contar comigo, tá bom? Um abraço, beijo no coração. Tchau, tchau.